Uma ótima quarta-feira e como, né? Nós temos aí programado todas as quartas, nós recebemos com muita alegria o terapeuta, criador da reprogramação biológica, Maurício Valente, e hoje falando de um assunto mais direcionado para as mulheres, né, Maurício? A candidíase. É um assunto bacana, Bom Carlinha. dia. Bom dia, prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Prazer aí, ouvintes da T e amigos das mídias que já estão entrando aqui no nosso Instagram. Isso. Quem quer ver o Maurício é só acompanhar ele nas redes sociais. Perfeitamente. Qual que é o Instagram, Maurício? É o Instagram, @Maurício Valente Oficial, tudo junto, @Maurício Valente Oficial. Um bom dia para todos aí, para Neia, para Cristiane, para todos. Muito bem, candidíase, né? Candidíase é um tema bem interessante, acomete muito as mulheres e normalmente a gente tem um fator ligado a três causas que eu gosto muito de trabalhar. E você que está aí me ouvindo e que tem candidíase, espero que você não tenha, mas se você tiver, você pode verificar que você está incluída num desses três fatores, tá? O primeiro é um fator ovariano, tá? E um fator genital mesmo. E isso tem a ver com o homem que você está vivendo ou sofreu, né? Então, você pode estar vivendo um sofrimento porque você tem um parceiro inadequado e que faz coisas que você não gosta, te frustra, te deixa mal e aí te leva para a cama, né? Porque afinal é o teu parceiro. Aí você tem que transar. Então, esse tipo de comportamento, esta sujeira, entre aspas, com o homem, esse sentimento de frustração, de desgosto com o homem e depois eu tenho que ir para a cama, esse é um dos fatores que faz o corpo reagir com o processo de cândida. O segundo fator que ainda está relacionado a um homem, por isso que eu considero um só, né? É uma separação, por exemplo. Uma tristeza que você teve agora, mas agora não é por desgosto ao seu homem, assim, um processo de separação. Esse homem foi embora, esse homem sofreu um acidente de carro e morreu, você teve uma separação íntima. A separação íntima também afeta a parte de produção de hormônio dos ovários e a produção de hormônio ovariana, a alteração dos hormônios ovarianos da mulher é o que produz a cândida. E quando que você, tem duas formas que você altera os hormônios do ovário, cara. Quando você tem uma perda pura, uma morte de alguém que você ama, ou quando você tem frustrações amorosas. E essas frustrações podem acontecer por um parceiro inadequado ou porque você perdeu um parceiro adequado. Então eu me sinto frustrada, perdi uma pessoa que eu amava, então isso pode dar uma alteração de hormônio significativa em você, e então o processo de cândida acabar se instalando, tá? Então esse é um fato. É o ovário. A segunda causa é a tireoide. A tireoide, o conflito da tireoide, olha só, totalmente distante. Diferente, né? É diferente, distante do órgão genital, sim, da vagina feminina, pode ser uma das causas também da sua candidíase. A tireoide tem uma íntima relação com o ovário, tá? A nível de funcionamento fisiológico do corpo. A tireoide tem uma íntima relação com o ovário. Qual que é o conflito da tireoide? Medo impotente. Então, toda vez que eu tenho algum medo que eu passei, ou eu estou me sentindo impotente diante de uma situação, aquela situação, Carla, que eu estou vendo acontecer e eu não consigo mudar. Então, isto também pode fazer o aparecimento da cândida. E o terceiro fator é a hipófise. Hipófise é a conhecida nossa glândula-mãe, tá? Que fica dentro do nosso encéfalo, mais ou menos assim no meio aqui da testa, mais profundo, lá dentro do encéfalo, tá? Entre os olhos, lá dentro do encéfalo. A hipófise, ela tem um controle sobre a tireoide e sobre o ovário. E qual é o conflito, né? Qual é a emoção atrás da hipófise? E da onde vem essa história, Maurício? Que emoção é essa? Dentro da barriga da mãe, eu sempre gosto de falar isso, cada parte do nosso corpo ficou registrada uma memória arcaica evolutiva. Uma memória emocional arcaica evolutiva. Então, assim, quando você vai desenvolvendo o seu sistema neurológico dentro da barriga da mãe, as emoções vão ficando ligadas a uma parte específica do seu corpo. Então, a hipófise, qual é a emoção atrás da hipófise? Conflito de inferioridade, autoestima horrível. Então, quando você está num momento da sua vida com autoestima baixa, né, se sentindo inferior, você também pode desenvolver a cândida. Então, resumo da obra, Carlinha. O sentimento de inferioridade,
ou sentimento de impotência, inferioridade à hipófise, sentimento de impotência na tireoide, ou frustração amorosa que pega os seus ovários, né? E aí faz com que você desenvolva a famosa cândida, que é extremamente comum nas mulheres. E só um adendo, é preciso esclarecer que a cândida é diferente. A cândida é um corrimento que às vezes dá uma coceirinha, mas ele é branco e ele não tem cheiro. Quando você tem aquele corrimento mais amarelado, né, e com cheiro, aquilo já tem a ver com a Gardnerella, que é uma bactéria diferente e já é uma outra conotação de conflito. Tá? Maurício, esse primeiro fator que você trouxe sobre a frustração com o parceiro, com o companheiro, talvez assim, não, a pessoa que está ouvindo agora, a amiga que está passando por isso, mas isso eu não tenho controle, como que eu posso mudar essa questão? Diante de todos esses fatores que você trouxe, como que eu posso tratar? Perfeito. Tudo isso. E pergunta muito boa, Carla. E só que antes de entrar nessa pergunta, lembra quando eu falei que a tireoide é impotência e a hipófise é sentimento de inferioridade? Sim. Imagina que você está com um conflito com o teu relacionamento. Tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Você está se sentindo, você está frustrado com o companheiro, Sim. você se sente impotente com ele e você ao mesmo tempo, naquele momento, a autoestima está lá embaixo. Zero. Então você junta os três fatores e a sua cândida, então, ela vem e acaba se manifestando no teu corpo como um programa de defesa, tá, galera? Nós não acreditamos em doença, beleza? É um sinal de alerta também, né? Exatamente. Aqui ninguém é dono da verdade, Sim. mas os estudos que eu tenho, que eu acredito e que eu vejo na prática e que eu ajudo as pessoas é dessa forma, tá? Bom, e aí você pergunta o que fazer, né, cara? Então, assim, se é um relacionamento, o que acontece? A gente tem tendência, às vezes, de empurrar as coisas na barriga, né? Sim. Empurrar a coisa, relacionamento na barriga, meu problema de emprego na barriga, meu problema financeiro com a barriga, né? Esse é um grande mal da humanidade, né? A gente tem que, se o seu corpo já está dando sinais, significa que aquele estilo de vida que você está tendo não está legal. Se o seu corpo está dando sinal. Você que está me escutando, nossa, faz todo sentido com o meu relacionamento. Então, isso aí esse relacionamento está fazendo mal para o seu corpo. Então, aí você tem dois caminhos. Ou você continua nisso e vai continuar fazendo mal, e daqui a pouco não vai ser mais uma cândida, daqui a pouco você vai ter uma outra coisa mais séria no teu corpo, porque o seu corpo vai ficar tentando se defender, né? Muito bem. Ou então você vai chamar esse homem para conversar, você vai estipular, você vai convidá-lo para ir a uma sessão de terapia, você vai convidá-lo para expor as suas necessidades, né? As suas necessidades. Então, é muito importante numa relação a dois que a gente fale sobre as nossas necessidades. Quando a gente decidiu viver a dois, é muito importante que eu entenda que acabou a minha fase egóica narcisista. Acabou. Sim. Se eu quero ter uma fase egóica narcisista ainda, eu devo ficar sozinho, que aí eu faço só o que eu quero. Quando eu estou a dois, eu tenho obrigação de atender a necessidade da pessoa amada, da pessoa que está comigo. E ela também atender as minhas necessidades. Então, viver a dois, esse é o desafio. A gente vai viver um ao outro, beleza, mas eu também tenho que atender as minhas, mas eu tenho que estar preocupado com o próximo. Então, se você está numa relação que a pessoa é narcisista, egóica e não se preocupa com você, com as suas necessidades, e você já propôs mudar, você já conversou com essa relação, você já propôs uma terapia em casal e a pessoa não muda, eu falo que a gente tem escolha, cara. A gente tem que escolher. Sempre, né? Sempre. Acabou. Esse relacionamento não é mais para você. Fecha a conta, encerra o contrato, como diz um amigo meu, e vai para outro. E vai para outra situação. Tá? Agora, você ficar batendo cabeça numa coisa com uma pessoa que não quer mudar, você está fazendo uma autoagressão ao seu corpo incrível. Porque aí o seu corpo ele vai começar a reagir. A chance do seu corpo não reagir era se você tivesse desencanado, não desse bola para nada. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Muito difícil. Maurício, deve ter alguém pensando agora também. Poxa, Maurício, eu me encaixei em todos esses fatores que você falou, só que eu não tenho nenhum alerta no meu corpo, não tenho a candidíase. É normal isso? É um sinal de alerta também? Pode ser. Pode ser que o seu corpo ainda não manifestou. A candidíase é um sintoma, ela não é obrigatória, viu? Ok. Tá? Pode estar vindo em outra forma que você ainda não está percebendo, pode estar vindo numa forma de dor de cabeça, que você ainda não notou, pode estar vindo numa forma de azias, de vez em quando, que você está tendo. Tá? Então, evidentemente, não é obrigatório, mas normalmente a candidíase pode procurar pensar na sua vida.
tem a ver com as fases ovariana, que tem a ver com um companheiro, perdas ou companheiro, sua tireoide, que é a impotência, o sentimento de impotência diante de uma situação, e a sua autoestima. É aí quando a gente fala assim, ah, minha imunidade caiu, né? Sim. Candidíase. Não deixa de estar errado, não deixa de estar certo. Por quê? Porque a tireoide, lembra que eu falei que é um medo impotente? Sim. E o medo abaixa muito a imunidade. Então você vê que as coisas estão relacionadas. Candidíase é o eixo hipófise, tireoide, ovário. Tá? Esse eixo é o que cria o teu processo de cândida e faz você sofrer aí, se incomodar. Agora, não adianta tomar remédio, passar pomada, colocar alguma coisa na vagina, terapêutica, tudo bem, são caminhos, mas enquanto você não resolver a tua vida, enquanto você não olhar para a essência e assumir o que você tem que fazer, vai continuar, Carlinha. Eis aí a questão, eu sempre faço tratamento, tô sempre me cuidando, sempre, né, trocando ali, por exemplo, as peças íntimas, mas nada resolve, nada resolve. Então é exatamente isso. Exatamente isso. Tá aí uma luz para vocês, né? Procurem ser responsáveis e fazer as suas escolhas. Muito bem, Maurício, muito obrigada. Eu que agradeço, Carlinha. Obrigado a vocês, viu? Espero você semana que vem. Opa, se Deus quiser, tamo junto, Carla. Perfeito. Nas redes sociais. Maurício, @Maurício Valente Oficial. YouTube nosso também, Maurício Valente Oficial. Perfeito. E lá tem também toda a programação de cursos, né, Maurício? Cursos, materiais gratuitos, tem muita coisa que a gente produz aí. Perfeito. Bom dia para você. Obrigado, Carla. Bom trabalho, viu? 8h05.